Hello, good evening everyone. Boa noite a todos. It's high time I had my hair cut, don't you think? Já passou da hora de eu cortar cabelo, né? Hopefully, next week I will have my hair cut, né? Espero que eu tenha meu cabelo cortado na próxima semana. So, what will we study today? What are we going to study? Right? We will study the verb will. Nós vamos continuar estudando o verbo will e entender quando que a gente usa will, quando que a gente não usa, right? Okay, so let's get started. It's a long week ahead of us. Tem uma longa semana. Maybe you are accessing this on the weekend. Talvez você esteja acessando isso no final de semana, or in your free time, I suppose, ou no seu tempo livre. Mas não se esqueça, tem que estudar inglês, gente. So, don't forget to subscribe to my channel. Não se esqueça de assinar meu canal e ativar notificações, porque sempre você vai ver vídeos novos. So, enough talk. Chega de papo. Let's go. Vamos lá. Bom, o que nós estudaremos hoje? So, what are we going to study? As I told you before, will is used to express future ideas. Nós já vimos que o will é usado para expressar ideias do futuro. Então, vamos entender quando que isso acontece, né? Today, I'm in Rio. Next week, I'll be in New York, for example. Right? Então, hoje eu estou no Rio. Próxima semana eu estarei em Nova York, né? É uma ideia no futuro. Eu uso um advérbio de tempo, né? Uma expressão adverbial, next week, próxima semana. E eu estou usando a forma abreviada, né? Contracta. I will ou I'll, ok? Sempre que eu uso o verbo will, o próximo verbo ele vem no infinitivo, né? Sem o to, né? Essa é uma estrutura básica. O verbo principal da frase, ele não sofre alteração. Can you come here later? Você pode vir aqui mais tarde, né? Aqui tem um verbo novo, que é o verbo can, que é o verbo poder, tá? Mas eu coloquei isso aqui só de contexto para a frase que eu vou escrever logo após. Can you come here later? She'll be studying with us tonight. Você pode vir aqui mais tarde? Ela estará estudando conosco hoje à noite, né? She will ou she'll, que é a forma abreviada de she will. Aqui, gente, tem algumas ideias que eu quero trocar com vocês. Primeiro, later é mais tarde, né? Isso aqui a gente já viu. O verbo can, por enquanto, cabe você saber que é o verbo poder, né? Indica habilidade ou possibilidade. Nós vamos estudar bem detalhadamente, oportunamente, uma próxima lição. Not necessarily the next one, but during this course. Não necessariamente agora, na próxima semana ou na próxima aula, mas durante o curso, né? Durante nossos estudos. Então, she will be studying. Por que eu coloquei ing? Aqui é como se fosse o future continuous. Nós vamos ver ainda, que é o verbo will, mais o verbo to be, mais o verbo principal da frase, seguido de ing. Aqui dá uma ideia de continuidade. Ela estará estudando conosco. With us. Conosco. Com nós, né? Que aqui em português a gente fala com nós, é conosco. E tonight, hoje à noite. Will probably
travel this year. Outro exemplo de uma frase no futuro, will ou we will, probably, provavelmente, né? Nós provavelmente viajaremos este ano. Quando você tem will e travel, por exemplo, você tem o verbo will e tem o verbo principal. Caso você use um advérbio modal, né, de possibilidades, você coloca entre o will e o verbo principal, tá? Will probably travel, alright? Nós provavelmente viajaremos este ano. Então, é muito simples. A gente usa o tempo verbal will para expressar ideias no futuro e sempre você vai ter dicas de como usá-lo quando você observar expressões que sinalizem futuro. Apesar de que nem sempre, assim, por exemplo, tonight é hoje à noite. Então, você tem que ler a frase para entender que se refere a uma ideia no futuro, ou este ano, né? Também, nós provavelmente viajaremos este ano. Ok. And last but not least, né? Por último e não menos importante, eu vou dar um exemplo na negativa, tá? You won't sleep early tonight. Você não dormirá cedo hoje à noite. Nossa, tá me dando uma ordem. You won't. Want, que é will, mais not. A forma abreviada é won't, ok? Alright, so we have covered this part. So far, so good. Até aqui, tudo bem? Nós já cobrimos essa parte. É muito usado também o will como uma expressão que a gente usa para expressar ideias, né? I think the test will be easy. Eu acho que a prova ou o teste será fácil, né? Eu estou expressando uma opinião. Então, sempre que eu uso pronome, pronoun, mais o verbo think, mais um sujeito qualquer, subject, mais will, né? Essa estrutura ela é bem comum em inglês. Você tem um pronome mais o think, pronome I think, the test seria o sujeito mais o will. E o verbo no infinitivo, né? Então, essa estrutura é muito comum para expressar ideias, right? She thinks it will rain today. Ela acha que vai chover hoje. She thinks. Por que eu coloquei S no verbo? Porque o think está no presente simples. Aqui também está no presente simples, né? Só para lembrar, no presente simples, eu coloco S, o verbo acrescido de S, quando eu tenho he, she ou it, né? Então, sujeito, think, o outro sujeito, aliás, pronome ou sujeito, think, pronome ou sujeito, mais o verbo will. Então, essa é uma estrutura bem fácil, bem comum, nós usamos no inglês, né? Well, I told you before, previously, in my previous videos, that there is a difference between will and going to be going to, right? Nós já vimos anteriormente que existe uma diferença entre will e to be going to. Quando você planejou ou decidiu fazer alguma coisa, você usa to be going to. So, to be going to is used to express plans, arrangements, decision. You already decided to do it. Você já decidiu fazer, tá? Então, aqui para coisas planejadas e aqui não é para coisas planejadas, ok?
I will... eu poderia dizer, por exemplo, I will work tonight. Eu vou trabalhar hoje à noite. Aqui é uma ideia de que eu não deliberadamente planejei trabalhar hoje à noite. Aconteceu, né? Aí eu usei will. Mas caso eu tivesse planejado trabalhar em um determinado período, por exemplo, eu falo assim, she's going to work overtime today. Ela vai trabalhar extra, né? Além do tempo normal dela hoje. Por quê? Ela está planejando fazer isso. Ela quer fazer um banco de horas, né? Ela quer ganhar hora extra, então ela vai ficar até mais tarde no trabalho. Então, she's going to work overtime today. Ela vai, né? To be going to, né? Que é o verbo to be. She is, né? Is going to, mais verbo principal. Então, é algo que você planejou fazer. I am going to travel to New York next year. Por exemplo, eu vou viajar para Nova York no próximo ano. Next year expressa uma ideia no futuro. Então, to be going to expressa uma ideia no futuro, mas eu uso quando é algo que você planejou fazer. Então, se você usar o will, I will travel to New York next year, você vai expressar uma ideia no futuro, mas o sentido é diferente porque aqui é uma ação planejada. E o will você não usa para ações planejadas, ok? So that's it. There is another possibility as well. Tem uma outra coisinha, né, para a gente poder completar essa lição, digamos assim, que é o verbo shall. I shall. We shall. Tá? O que é shall? É a mesma coisa que o will. É a mesma coisa. Só que o shall ele só é usado para I e para we, tá? Você não pode usar shall para outros pronomes. Eu falo isso todo vídeo praticamente. Let's get going. Shall we? Isso aqui é um tag question, tá? Que a gente usa depois do let's. Porque let's é let us. Então, se a frase tem we ou us, o tag question, que é uma pergunta que vem no final da frase, uma pequena pergunta que vem acoplada à frase, né? Ela vem no futuro. E no caso, shall we, né? Porque o we a gente usa shall. Mas tem outras situações mais fáceis que a gente usa também. A gente usa shall, que é, por exemplo, we shall not study tonight. Nós não estudaremos hoje à noite. We shall é a mesma coisa que will, né? Só que você só usa para I e para we. Então, é prestar atenção, você só usa para I e para we. Aí você me pergunta, um tempo verbal que é muito usado, shall? Olha, é usado. Eu não vejo muita gente usando shall, mas assim, a maioria das gramáticas contempla, tem algumas pessoas que usam, outras não usam, mas é importante você saber que shall existe, né? E no próximo vídeo, talvez, ou caso dê tempo no próximo vídeo, nós vamos ver uma situação muito comum, que a gente usa shall, que é quando a gente pede, é como se fosse assim, pedir uma opinião para alguém, né? Você vai entender isso no próximo vídeo. So that's it. It's pretty easy, everything so far. We have studied the future using will. The difference between the verb will and to be going to. And
we learned that the verb shall is used the same meaning as will. Então, nós estudamos o verbo will, to be, going to, e o verbo shall, que tem o mesmo sentido do will, porém é usado somente para I e we. Alright? So, that's it. Bye bye.